Olá, pessoal. Então, como eu havia prometido para vocês, esse material que eu estou gerando aqui é para auxiliá-los amanhã na avaliação. E a ideia desse material é só mesmo material de apoio. Já falei isso em sala de aula, isso daqui não substitui as nossas aulas. Então, para quem não veio, não acompanhou os conceitos, vai ter muita dificuldade, porque a parte conceitual dessa, dessa matéria, ela depende muito da presença de vocês em sala. Né? Então eu discuti, coloquei alguns exemplos para vocês e agora é o momento que a gente vai começar a tirar as dúvidas de vocês. A gente fez isso na prática, mas agora a gente vai começar a tirar essas dúvidas que vocês vão ter aí durante o processo. Então, só para visualizar melhor e a gente relembrar, em sala de aula eu mostrei para vocês esses controles, né? Tudo dentro de uma hierarquia, e quem vai comandar essas hierarquias, todas aí, os movimentos, são grupos. Então, nada mais nada menos que agrupamentos de inverse kinematic com alteração dos pivôs, e a gente já consegue fazer os movimentos principais do reverse foot. Lembrando que, como eu falei também em sala de aula, a gente tem diversos tipos de reverse foot, diversas maneiras da gente fazer. Tá? Eu estou mostrando uma delas, a que eu julgo que é a mais simples da gente fazer. Tá? Mas vocês podem procurar na internet, no próprio site da Autodesk. Tem lá bastante informações, inclusive tem a parte reverse foot, e eles têm um material bem interessante reverse foot, mas é aquele outro que eu mostrei no início da aula, que é feito através dos joints, né? A gente tem os joints correndo o contrário, ali o sentido dos originais, que também funciona muito bem. É um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acho que ele deixa bem clara a questão conceitual. Então, como vocês já vão fazer esse daqui, procurem outros materiais para justamente auxiliar nesse momento aí da construção do reverse foot, que ele é um pouquinho chato, né, de entender. Mas o que a gente vai fazer aqui ele é bem simples. Então, o que eu passei para vocês, ó, foi que a gente tem o controle, ó, independente da curva ali, né? Eu tenho esse tipo de controle, tá? Que é só a parte do calcanhar. Dentro desse outro grupo, eu vou ter a pontinha do pé, que é um grupo levando diversos outros grupos que contém os inverse kinematic ali dentro. Aí eu tenho o grupinho apenas contendo o IK da área B do pé e a área C. E ele vai ter esse tipo de movimentação, só as pontinhas. Tá? E por último, eu tenho apenas um grupo que contém um inverse kinematic. Então, esse inverse kinematic que a gente criou foi aquele que vocês fizeram inicialmente, antes de criar o IK-FK. Então, é o mesmo, esse que vocês vão aproveitar. Então, ele tem essa movimentação aqui, certo? Ele só movimenta um IK, mas a diferença é o pivô dele. Ó. O pivô dele está bem nessa articulação. E quando a gente faz a movimentação, ele leva aquele IK lá para cima. Ok? Eu vou apagar o que eu fiz aqui. É importante que vocês também eliminem todas as relações que vocês criaram da curva de IK, não as curvas de FK, hein? As curvas de IK, é importante que vocês eliminem todas as relações existentes aí, que a gente já havia feito em sala de aula, que era a relação do IK com a curva, que a gente criou um point constraint. Então, esse constraint vai estar dentro do IK, da configuração do IK, então é necessário a gente retirar. E o outro que a gente criou foi dentro do joint do pé, que foi exatamente esse daqui. Então, dentro dele, ó, basta você clicar aqui, pressionar a tecla F e você vai buscar. Se ele tiver aqui dentro outro IK, você tem que eliminar, que é um IK de rotação, né, de orientação. E aí a gente não precisa dele, vocês podem eliminar tranquilamente. Tá? Agora a dependência vai ser por esse processo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá bom? Como eu vou fazer do zero com vocês, eu vou apagar todo esse grupo aqui de baixo. O IK eu vou refazer, mas vocês não precisam refazer. Tá? Ele tem um constraintzinho aqui, mas esse constraint é do polyvector. Se você quiser reaproveitá-lo,
né, é importante que você deixe ele aí, claro, né? E é muito mais fácil você reaproveitar. Você já teve um trabalhão para fazer o IKFK, aproveite. Agora, se é só para a questão da aprendizagem, fazer igual eu estou fazendo aqui com apenas uma perninha que ensena, né? Aí tudo bem, não tem problema nenhum você deixar refazer esse K, tá bom? Então eu vou arrastá-lo para lá para fora, vou deixar ele separado mesmo. Tá? Eu não quero que ele fique aqui junto com essa hierarquia que eu acabei criando, né? E o restante aqui, tudo que é relacionado às curvas, que está aqui dentro dessa curva do pé, eu vou apagar para fazer junto com vocês. Tá? Então, todos os outros IKs eu vou eliminar. Vou trabalhar só com aquele IK que já havíamos feito. Ó. Inclusive, ele já está com polyvector, está aqui funcionando também. Certo? E agora a gente vai trabalhar dentro dessa área para dar aquele efeito do reverse foot. Tá? Eu já deixei alguns criados aqui nessa área, eu deixei alguns atributos criados, eu vou eliminar esses atributos que estão aqui para fazer junto com vocês também. Então, todos esses outros atributos eu criei em sala de aula, agora eu estou apagando para ficar igualzinho ao de vocês, para quem está fazendo do zero, tá bom? Então, primeiro vou me preocupar com essa região toda hierárquica e depois eu vou criar o setDrivingKey baseado nesses atributos que a gente vai colocar dentro desta curva. Você pode escolher uma outra curva, tá, gente? Não é obrigado a ser exatamente essa curva. Você pode escolher outras curvas também. Tá? Então, a curva que eu vou trabalhar vai ser essa daqui. Tá? Bom, então para começar a gente vai criar dois Inverse Kinematic. Tá? Então, vou passar aqui na minha aba Rigging e vou colocar aqui no Skeleton dois tipos de, dois IK. Lembrando que o IK tem alguns outros tipos de IK. Então, o que a gente trabalhou para fazer esse daqui é o padrão do Maya, que é o Rotate Plane Solver. De algumas versões para cá, se eu não me engano, da 2016, já vem como padrão. Tá? Posso estar enganado, tenha sido na 2015, eu não me lembro exatamente. Mas vocês não precisam se preocupar. O que você fez foi o Rotate Plane Solver se você não mexeu no padrão no Maya. É sempre bom dar um reset. Né? Então, é sempre bom dar um resetzinho antes de fazer qualquer coisa no Maya se você vê o professor trabalhando dentro do padrão. Tá? Eu sempre procuro dar um reset para quando eu for utilizar alguma ferramenta no padrão. Tá? Agora, para a gente fazer esses dois aqui, eu não tenho a intenção de fazer um polyvector, fazer uma rotação dentro de um plano, não há necessidade. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Single Chain Solver, já é o suficiente para a gente fazer esse processo. Então, vou deixar essa opção. Eu vou criar agora um IK da articulação PA, dessa área aqui, certo? Esse pedacinho. Só para um instantinho. Deu uma mensagem de erro aqui porque eu tinha um effector aqui ainda, porque eu não apaguei direitinho. Tá? Então, voltando. Ó, o IK que eu vou utilizar aqui vai ser nessa área. Tá? Ele está ainda dando esse errinho porque ele está atrelado ainda a uma curva aqui. Então, ó, eu vou criar aqui o IK. Acho que agora não vai dar mais essa mensagenzinha de erro. Eu vou criar o IK deste ponto até aqui. Este K que eu acabei de criar, eu vou deixar ele com um nome agora. Tá? Esse aqui é o IK que já existia antes, né? Acabei de criar mais um IK. Tá? Então, foi esse K que eu criei daqui, desse ponto, até esse outro ponto aqui. Tá? Esse K, eu vou chamar aqui de personagem pé. Agora é o B, né? IK handle. Certo? Vou criar mais um. Esse que eu vou criar agora é da articulação B para a articulação C. Ok? Vou criar aqui um personagem
eu já tenho os 3 IKs. Agora, o grande segredo disso tudo aqui vai ser a criação dos grupos e a alteração também dos pivôs. Tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui, que é esse K que a gente já criou, já existia aí, eu vou agrupá-lo, apenas ele. Já os outros dois, o B e o C, que são responsáveis pelo finalzinho da movimentação do pé, eu vou agrupá-los nesse momento. Ó. Fiz o agrupamento. Tá? Aqui eu posso chamar que é A e B, certo? Isso daqui é um grupo, certo? É importante vocês nomearem tudo, tá, gente? É importante, ó, fiz o agrupamento, agora eu tenho que me preocupar também com o pivô. O pivô, tanto desse primeiro grupo quanto do segundo, eu vou colocar no centro, bem na região do joint, da articulação B, do pé. Tá? Então, vou pressionar aqui, ó, 7, tecla V, se vocês quiserem utilizar o atalho, a tecla V ela vai acionar o Snap to Point, tá? Então, ou então vocês podem clicar diretamente lá no ícone de Snap to Points. Tá? Então eu vou só segurar a tecla V, clicar bem no meio e movimentar para lá. Tá vendo que às vezes fica um pouco difícil da gente colocar a movimentação? É porque a geometria está ativa. Então desabilita a visualização da geometria para que você tenha certeza que ela tenha ido para aquela articulação, o pivô. Tá? Então agora o meu pivô está no local correto. Se você quiser testar, ó. Desculpem, eu já tinha avisado vocês que ia ser um vídeo tosse, né? Então, ó, eu já tenho esta movimentação. Vejam, eu estou fazendo a movimentação aqui, selecionando o grupo. Tá? Não estou selecionando. Vejam bem quem está dentro do grupo. É a articulação B, é o IK handle da articulação B, e o IK handle da articulação C. Está posicionado na articulação C. Tá bom? Então foram esses dois aí que eu acabei de criar. Tá? Coloquei dentro de um grupo e, para agrupar, não sei se vocês se lembram, né? Ctrl G, claro. E aí vocês vão alterar o pivô. Muito bem. Agora eu tenho a articulação do pé A. Tá aqui o pivô lá em cima, tá certinho, é isso que vocês já tinham feito, isso não tem que alterar nada. A única coisa que a gente tem que alterar, caso tenha aqui um constraint point, vocês precisam tirar. A mesma coisa se também tiver um constraint de orientação nesse joint, também é necessário a gente fazer a retirada dele. Porque era naquela atividade que vocês fizeram, IK-FK, eu pedi para que vocês colocassem esse tipo de funcionamento, que é o básico, que é o que vocês viram também no semestre passado, né, que eu comentei com vocês, que a gente fez um robozinho e tudo mais. Aquilo ali era o suficiente para aquele tipo de animação. Agora a gente está deixando um pouquinho mais complexo esses movimentos para que vocês consigam fazer mais movimentos ainda durante a animação. Tá bom? Então, agora, retirando esses pontos aí, né? E também, né, gente, não se esqueçam, tudo que eu estou fazendo aqui está dentro da estrutura da cópia de joints do IK. Não esqueçam. Então, esses dois aqui ó, não estão presentes, essas duas articulações, vocês precisam duplicar também e trazer para dentro desta hierarquia. Provavelmente o de vocês só está até aqui. Ó, né? Tem só esse grupinho, perna A, perna B e pé A. O pé B e o pé C não estão presentes, então você precisa copiar esses dois lá da origem para cá, arrasta aqui dentro do pé A, automaticamente ele vai criar essa haste. Tá? Deu Freeze Transformation, tudo direitinho, e aí vocês podem começar. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai agrupar esse outro IK handle. Bem simples, ó. Ctrl G, agrupei, personagem, pé. Ó, aqui eu já tinha cometido esse erro, estou corrigindo aqui, para vocês não fazerem a mesma bobagem, no nome, só na questão do nome, é pé B e pé C. Não sei o que acontece comigo, que eu errei hoje em sala de aula e estou errando aqui novamente.
Só a questão da nomenclatura. E aqui sim é o pé A. Tá, gente? Ó, isso aqui também é um grupo. GRP. Certo? Ó, tá lá. Um grupinho, muito bem. E aqui tem o B e o C. Por isso que o nome tem que ser B e C. Né? O professor aqui que acabou cometendo uma gafe aqui, colocou A e B, mas acabei de corrigir. B e C. Tudo bem? Aqui vai ser A. Dentro tem um inverse kinematic que vocês já haviam criado antes. Tá? Agora, o grande diferencial para a gente dar um movimento diferenciado, um movimento que vai ser diferente daquele que vocês já tinham, é a movimentação do pivô. Então, a mesma coisa, ó, insert, vou colocar aqui para alterar, tecla V, vou tirar um pouquinho aqui a geometria, só para a gente ter a certeza que ela vai ser posicionada exatamente no mesmo local que o outro grupo está, que é bem em cima da articulação B do pé, ó. Os dois ocupam a mesma posição no pivô. Ok? E agora você pode fazer o teste. Como é que eu faço o teste? Seleciono aqui o grupo. Vou para a parte de orientação. Não vai tentar rotacionar pivô que não vai acontecer nada, né, gente? E agora eu vou fazer o teste. Ó. Pronto. Já está funcionando. Certo? Vejam. Agora, eu preciso de mais duas movimentações. Para fazer essas duas movimentações, eu preciso de mais dois grupos, cada um com uma posição do pivô. Então, agora eu quero a movimentação diferente. Ó. Eu vou pegar esses dois ao mesmo tempo para poder fazer a movimentação da pontinha do pé. Eu não tenho essa movimentação da pontinha do pé. Olha, eu estou aqui no meio do pé, mas se eu quiser deixar o personagem na ponta do pé, eu não consigo. Então, para isso, eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo, agrupar, e aqui eu posso chamar personagem. Aqui é a dobra do pé, não é isso? Então, eu vou colocar aqui a dobra do pé, não, a ponta do pé, não é isso? Então, eu vou colocar ponta do pé, certo? E isso daqui é um grupo. Se ele vai ser a ponta do pé, eu preciso movimentar o ponto lá para cima. Então, vou clicar aqui em Insert, vou colocar bem aqui na pontinha, desabilitar a geometria, tecla V para a gente acionar o Snap to Point, que é esse carinha aqui. Muito bem, já tenho ele lá na posição inicial do pé. Quando eu movimentar agora por rotação, eu tenho agora a movimentação na pontinha do pé. Veja. Não é isso? A pontinha do pé funcionando. Perfeito? Legal. Ótimo. Agora, a gente precisa também ter o movimento do calcanhar. Não temos ainda. Então, mais uma vez, prestem atenção nessa lógica. A gente está agrupando para justamente ter diferentes pivôs aí no objeto. Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl G, personagem. Agora é o movimento do calcanhar, certo? E isso daqui é um grupo. Obviamente, se vocês têm aí outros membros, e vocês têm pelo menos 4 membros, né, os 2 braços e as 2 pernas que são influenciados por IK e por FK e assim por diante, vocês vão ter que especificar na nomenclatura. Isso daí já deveria ter sido feito antes. Então aqui vocês vão colocar personagem, calcanhar, perna, esquerda, grupo. Tá? Então tomem cuidado com a nomenclatura e isso vai ser avaliado também. Tá? Bom, agora eu preciso alterar o pivô. Muito bem. Cliquei aqui em Insert. Agora, eu gosto de sempre atrelar a geometria. Então, já que eu vou atrelar a geometria, eu vou ligar aqui o Wireframe on Shade, para que eu possa visualizar a minha geometria e vou jogar um pouquinho mais ali para trás, ó, para dar este movimento aqui, ó, vejam. Calcanhar. Muito bem, então esse movimento, desculpa, a gente tive que pausar para tossir. Então, esse movimento aqui do calcanhar ó, não está 100%, tá vendo que ele está um pouquinho fora ali? Você pode ajustar. Então, eu volto ali para a posição 0, na rotação do eixo X,
Clico novamente aqui no pivô, que é o Insert, né? Vou clicar ali, né? Voltando lá, porque estava ligado aqui no Channel Box. Vou jogar um pouquinho para trás. Agora sem o Snap Point, tá? Só para a gente ir testando, ó. Como é que está o movimento do calcanhar. Tá? Se achar que tem que ir um pouquinho mais lá para cima, você vai, enfim. É importante que você meça isso daí direitinho para não dar problemas. Você vai colocar um pouquinho mais para cima. Tudo é questão de verificar como é que está ficando, ó. Tá? Muito bem. Fez o posicionamento deles. Agora você já tem essa curva, né? Essa curva a gente vai colocar tudo o que a gente acabou de fazer aqui, toda essa hierarquia, ó, vejam, toda essa hierarquia eu vou jogar dentro da minha curva do pé. A curva que controlava já a perna anteriormente. Se você não tem essa curva, você pode criar. Tá? É bom criar antes de começar o Set Driving Key, porque a gente vai colocar dentro dela os atributos, os novos atributos. Né? Então eu vou arrastar com o botão do meio do mouse, eu arrasto lá para dentro, personagem, controle de perna. Muito bem. Agora toda essa estrutura faz parte das curvas, inclusive os Inverse Kinematic. Muita gente não gosta de colocar, eu já trabalhei muita gente que não gosta de trabalhar diretamente com o Inverse Kinematic lá dentro. Você pode trabalhar fora e criar uma pastinha só de Inverse Kinematics. Você pode fazer isso, sem nenhum problema. Mas aí a relação com esses grupos, elas vão ser feitas, serão feitas através de constraints, parent constraints. Tá? Mas o resultado é igual, tá, gente? Não fica mais pesado, mais problemático, nem nada. É só mais um pouquinho difícil de fazer, mais trabalhoso. Não é difícil, mas trabalhoso de fazer. Tá? É uma opção aí para vocês, tá bom? Então tá, agora eu tenho aqui já tudo ali dentro da curva. É legal você testar, ver como é que está o funcionamento. Ó. Ela deve ter o mesmo padrão que já existia antes quando você seleciona um objeto e faz a movimentação. Isso daqui já existia antes. Também já existia a rotação, você já poderia fazer essa rotação sem nenhum problema. Agora, o diferencial é quando a gente seleciona os grupos, né? Eu tenho aqui o movimento calcanhar, né? Que também na curva é um pouco parecido, mas eles daqui vai ser controlado pelos atributos, né? Da pontinha do pé, certo? Ó, aqui na pontinha do pé. E por último, eu tenho aqui o controle do pé A, do Inverse Kinematic, né? E aí você pode até nomear isso aqui, ó, como esse daqui é o movimento de dobra, né? Mas fica a critério de vocês a nomenclatura. É importante que esteja bem organizado aí, ok? Bom, então agora eu vou criar os atributos em cima desta curva. Você pode, como eu falei no início, vocês podem escolher outras curvas para fazer esses atributos. Fica a critério de vocês, tá? Então eu vou criar aqui um primeiro atributo que é o mais chatinho, talvez, é o da dobra, né? Porque a gente envolve dois objetos para serem relacionados. Aí são dois grupos que vão ser relacionados com esse novo atributo que a gente vai criar dentro dessa curva. Ok? Muito bem. Então a gente vai criar agora, dentro desta curva aqui, eu vim aqui, Edit, adicionar um novo atributo. Vou colocar aqui, que esse daqui é a dobra do pé. Então, controle, dobra, pé. Vou ligar aqui o Nice Name para ele separar. Ele pega todas as letrinhas que estão em maiúsculos e separa automaticamente, mas você pode escrever aqui, né, por extenso, se você quiser. Só toma cuidado, porque ele vai ficar texto muito grande aqui, mas você pode escrever da maneira que você quiser aqui no Nice Name. Já falei isso para vocês. O mínimo vai ser 0, o máximo aqui vai ser 20 e o modo padrão eu vou deixar no 10 para que ele fique no centro. Então, do 10 ao 0 eu vou movimentar somente a dobra, né? E do 10 ao 20 eu movimento o calcanhar. Até aproveitando para corrigir, eu falei dobra do pé, mas tem um calcanhar aqui também, né? Deixa eu colocar aqui calcanhar. É importante que tenha isso bem definido aí para o animador, ou caso você vai animar também, isso esteja bem explícito para você. Tá? Então criei já esse daqui, ó, ele tem esse sliderzinho aqui,
Tá? Ele vai variar entre esses valores. Você pode colocar que eu quero de 0 a 50, sendo que 25 é o padrão. 0 a 100, sendo 50 é o padrão. Fica a seu critério. Quanto maior o número, maior vai ser a qualidade dessa movimentação, mas não vai fazer grandes diferenças não, porque a gente tem um slider de um tamanho específico aí, né? E a velocidade do ponteiro do mouse é a mesma, então não vai também fazer tanta diferença, tá bom? Então, agora eu vou criar aqui o setDrivingKey para poder fazer essa relação entre esses dois objetos aqui. Você pode criar todos os atributos aqui ou pode deixar para depois também. Eu vou fazer primeiro aqui o setDrivingKey. Então eu vou mudar aqui para o modo animação e eu vou procurar a linha chamada key. setDrivingKey set. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é carregar o driver. Por padrão, se você tem alguma coisa selecionada, ele carrega no driving. Não tem problema, você vai carregar novamente o driving, então eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação agora é nesse quadrante de cima, que é o driver. Então, relacionei aqui o driver. Ok? Já está aí o driver. Ok. Agora eu vou ver o de baixo. O de baixo, quem é que vai ser o driving? Serão as curvas, né? Aliás, as pastas, né? Que a gente criou, os grupinhos. Então, qual é o grupo que faz a dobrinha do pé? É esse daqui, ó. Tá? Esse daqui que faz a dobra do pé. Então, eu vou colocar como driving. Perfeito. Quem aqui que eu vou trabalhar como driver? Qual atributo? É o atributo que a gente criou. E aqui, qual atributo que vai ser relacionado? Com a rotação em X. O meu é rotação em X, talvez o de vocês seja em Z ou em Y, não sei. Tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer o teste ali do lado, tá? Provavelmente vai ser o X. Então, eu vou agora marcar um key, porque eu quero, quando ele estiver na posição 10, ele fique marcado. Quando ele estiver na posição 0, eu quero que a minha curva rotacione. Então, aqui, ó. Eu vou colocá-la mais ali para cima, tá? Até onde você achar que é legal ele movimentar. Vai depender de personagem para personagem isso. O meu aqui, que é o 50, ó, já está até bastante, mas eu vou deixar ele meio exagerado. E aí eu vou dar um aqui. Perfeito. Então agora eu vou fazer o teste, ó. Vamos ver se está funcionando. Ó. Então aqui é com 0. Até o 10 eu já tenho essa movimentação. Perfeito. Agora, do 10 ao 20, eu vou configurar com outro grupo. Tá? Agora é o grupo do calcanhar. Então eu vou selecionar agora o driving, é outro, hein, gente? Ó, cliquei aqui, load driving, que eu quero outro driving. Qual é a rotação aqui? A rotação em X. Então, quando ele estiver na posição 10, é o que ele está aí agora, marcam aqui. Não é porque já tem gravado, você gravou antes, mas você gravou com outro driving. Agora você está gravando com o driving do personagem calcanhar. Tá? Bom, fiz a gravação, vou voltar lá, vou colocar agora no valor 20. E vou guardar aqui agora na rotação. Vou ver o quanto eu preciso rotacionar aqui, ó. Puxa, até 40 talvez seja um valor interessante, menos 40. Por sempre deixar mais arredondadinho, fica mais fácil a gente trabalhar, tá? Bom, vou lá na curva, vamos experimentar, ó. É esse tipo de movimentação que eu vou ter. Certo? Então, esse daí é um pouquinho mais chato. O twist do pé também é um pouquinho mais chato, né? Porque tem que criar valores de 0 a 20, no caso aí, né, que a gente colocou, sendo que o 10 é o meio dele, né? Mas eu fiz a relação nesse momento, o setDrivingKey, como driving, eu coloquei dois objetos. Por último, agora foi o personagem calcanhar, e o primeiro que a gente fez foi diretamente com o personagem pé A. Tá bom? Então foi feito com dois. Primeiro eu fiz do personagem PA e depois eu fiz do personagem do personagem calcanhar, tá bom? Agora eu vou criar os outros. Então eu vou clicar lá na curva. Agora eu vou movimentar a pontinha do pé, para que a gente não tenha que ficar entrando lá nos grupos na hora da animação. Vai ficar muito mais fácil a gente colocar esses atributos, né? Então eu vou colocar mais um atributo aqui. Esse atributo eu vou chamar de controle
ponta do pé. Clico aqui na Name, foi. Como é só uma rotação que eu quero fazer, você pode exagerar também. Ah, eu quero ele afundando. Você pode fazer, aí você tem que trabalhar entre 0, 10 e 20. Eu não vou fazer isso agora, eu vou colocar só entre 0 e 10. Mas fica a critério de vocês, tá? Tudo que eu estou utilizando aqui é o padrão, o tipo de dado que eu estou colocando aqui é float, tá? Então é o padrão que eu estou utilizando. Vou dar um OK. Apareceu mais um aqui. Agora, este aqui vai ser meu driving. Tem que carregar novamente o driver, desculpa. Carreguei, ele apareceu ali também. Agora eu vou dar o driving. Quem é o driving aí? Já tenho até o nome desse cara, ó. Personagem, ponta do pé. Então ele é o driving. O que ele vai rotacionar? O eixo X. Já dá um key, porque ele já está naquela posição 0. Quando ele estiver na posição 10, eu vou colocar aqui a rotação dele. O quanto eu vou rotacionar é sempre interessante você olhar por aqui, ó. Até aqui está interessante. Não vai exagerar demais, claro, né? Vai até onde seu personagem acha interessante. Eu sempre procuro colocar um pouquinho de exagero, porque vai do animador. Se ele realmente quiser exagerar, tá lá configurado o exagero, né? Então, deixei valor 70 aí. Vou dar um key. E agora a gente vai fazer o teste. Tá lá. Já tem a informação da pontinha do pé. Certo? Se você quiser um pouquinho mais para dentro, você tem que alterar o pivô desse grupo, tá, gente? É o grupo e não o Inverse Kinematic. Tá? Você pode deixar um pouquinho mais próximo do dedão, ali onde você vai querer que ele faça essa movimentação. Bom, e por último, e não que a gente termine por aqui, eu quero só mostrar para vocês que a gente tem pelo menos 3 controles, mas vocês podem fazer muito mais controles aí, e criar outros grupos com outros pivôs também. Vocês podem fazer, por exemplo, do twist. O twist da dobra do pé, né? Não da dobra, da ponta do pé, mas que vai ser acionado mais quando você tiver com a dobra. Essa área é muito simples, né? Você pode criar um outro grupo ou você pode aproveitar o que já tem aí, tá? Então, eu vou aproveitar o que eu já tenho aqui, mas depois, se vocês quiserem, em sala de aula, eu mostro outros grupos que eu posso criar aqui também. Eu não quero me alongar muito aqui, que é mais para vocês tirarem dúvida do que eu passei em sala de aula, tá? Então, agora eu vou criar a relação para a gente poder fazer o twist, né? Então, eu vou adicionar mais um atributo aqui. Vou colocar aqui também de 0 a 20, sendo que o padrão vai ser o valor 10. Por que isso? Eu quero que do 0 ao 10 ele rotacione para a esquerda, depois do 10 ao 20 rotacione para a direita. Tá? Pronto. Tá ali mais um que eu criei. Vou dizer então que agora, como eu quero fazer o twist, eu vou utilizar aqui também, né, a parte da ponta do pé. Então ele vai ser o driving, tá? Esse cara aqui. E o driver, obviamente, continua sendo o mesmo, mas eu preciso recarregá-lo, porque eu criei mais um atributo. Tá? Qual vai ser a rotação? Provavelmente no eixo Y, né? Então eu vou colocar aqui, minha rotação, eixo Y. Quando ele estiver aqui, naquela posição 10, eu quero que ele esteja na rotação do eixo, rotação, hein? Quase que eu faço uma translação. Rotação, valor Y. Ok, já guardou ali, certo? Agora eu vou voltar lá, colocar na posição 0 e fazer com que ele rotacione agora para este lado. Então vou colocar uns 30 graus. Tá? Dou um key, volto lá novamente. Vou colocar agora para o outro lado, que é o 20, porque a gente já fez o 0. Tá? Vou clicar aqui e agora deste lado eu vou colocar também uma rotação. Ela não precisa ser o mesmo, tá, gente? Ó, vai variar muito como é que está o seu personagem. Você faz mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, depende muito. Tá? Então vou arredondar aqui. Lá eu coloquei menos 30, aqui eu vou colocar menos 40, para vocês entenderem que isso não é uma regra. Tá?
Tem que ser o mesmo, tanto que rotacionou para um lado, tem que ser para o outro. Não há necessidade. Pronto, eu já tenho os principais aí, né? Lembrando que vocês podem criar mais. Eu até aconselho vocês criarem mais, sim. Então aqui a gente já tem, ó, esse movimento. É interessante para fazer outros movimentos, né? Então, por exemplo, eu quero fazer ele matando uma barata no chão ali, por exemplo, né? Então eu posso fazer. Isso aqui existe algum movimento também quando estiver caminhando, o personagem ele tiver que fazer uma viradinha na hora que ele estiver fazendo a caminhada, provavelmente você vai ter que acionar esses comandos também, tá? Então isso daqui, vou deixar valor 10 aqui. Vocês podem digitar também aqui, não precisa só arrastar, tá? Mas arrastando aqui a gente dá um controlezinho melhor. Aqui é 0, não é. E aqui é 10, porque ele tem. Você pode criar outros também. Por exemplo, o pé pode também fazer uma inclinação. E essa inclinação a gente pode controlar ou através do calcanhar, só que a gente vai trabalhar no eixo Z, né? Na rotação do eixo Z, ou na ponta, tanto faz. Mas se for no calcanhar, ó, seria exatamente isso daqui. Ó. Você pode fazer também esse tipo de rotação. E aí você vai ter que configurar de novo também um Set Driving Key. Isso é importante vocês criarem, tá? Esse tipo de movimentação, que ele acaba tendo mais opções na hora que vocês forem animar e não deixar para fazer isso na hora que estiver animando. Porque a partir do momento que vocês colocam já aqui frames, fica muito complicado a gente poder ter que trabalhar ainda mais detalhes aí na hora que tiver que colocar, acrescentar mais atributos e tudo mais, você já tem uma interferência de keyframes, né? Dependendo do que você está fazendo, pode dar erros. Tá? Então tem que já se planejar direitinho, fazer isso o quanto antes. Ok? Então lembrando que amanhã, dia 12, a gente vai ter a nossa avaliação. Vocês provavelmente vão recorrer a este material, porque a gente vai ter outras avaliações lá na frente e provavelmente vocês vão refazer alguma coisa do personagem, então talvez vocês tenham que recorrer a esse material aqui. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, podem comunicar comigo no Teams, tanto como mensagem privada ou lá no feed. Tá? Preferência no feed, porque às vezes a sua dúvida pode ser a do seu colega também, que está um pouquinho mais tímido. Então, coloquem suas dúvidas lá no feed. Ok, gente? Um abraço e boa prova para vocês amanhã.